Então, gente, ó, se vocês estão me vendo, né? Então se vendo aí na tela também, então acho que está tudo certo. Acho que o público também está vendo. Du, você que está aí, você está vendo eles? Ok, o Du já deu um feedback aqui, então ótimo. Meninos, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer, né, por vocês terem topado fazer essa live, porque eu sei que última semana de novela, né, apesar de já ter terminado as gravações, é tudo muito corrido devido a, né, todo mundo atrás, principalmente quando se trata de uma novela de sucesso. Né, então, eu gostaria muito de agradecer a Duca, né, por essa atenção toda que ela me deu na cobertura dessa novela, o Júlio e o Elício também, que eu falei muito rapidamente com ele hoje. Né, e gostaria também de parabenizar vocês. Né, foi uma bela novela, o público está muito feliz. Né, eu, particularmente, eu sou roteirista também, vocês devem saber. Eu fico muito feliz quando um produto dá certo, quando um produto faz sucesso, né, porque eu acho que as pessoas, né, têm que entender a tarefa árdua que é escrever uma novela. É muito difícil você ficar ali, né, durante mais um ano, né, entre a aprovação da sinopse, né, a partir do momento que começa a desenvolver os capítulos, mais um ano ali escrevendo, né, com uma equipe muito grande, porque uma novela não são só os autores, exige uma equipe de centenas de pessoas, né, então eu gostaria muito de parabenizar por todo esse trabalho. Obrigado. Queria que vocês falassem um pouquinho, vamos lá. Né, vocês podem ficar à vontade, tá? Né, conta para o público aí como que foi, né, essa parceria, como que surgiu. Né? Eu estou aqui na mão com uma coisa que a Duca até separei, a Duca gosta muito, ó. Eu tenho um DVD ainda. Tá vendo? Marcelino Pão e Vinho. Eu tenho DVD, inclusive eu estava assistindo outro dia, foi emocionante, né? E a novela foi livremente inspirada nessa obra magnífica, então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre essa parceria e sobre o balanço que vocês fazem disso tudo. Então, posso começar Sim, falando? sim. Na verdade, essa ideia surgiu há muito tempo atrás, assim, quando eu e o Júlio, a gente trabalhava juntos, fazendo o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Isso foi 2003? 2003, 20 anos. 20 anos, 2003. A gente teve a ideia de fazer uma novela das 6 baseada no livro Marcelino Pão e Vinho. Porque, assim, era uma história que me tocava particularmente, porque foi a minha primeira vez numa sala de cinema, né? Então, vendo esse filme. O livro eu fui ler muito tempo depois e tal. Eu devia ter, sei lá, 6, 7 anos de idade. E fui com a minha avó, que me levou no cinema. Então, a ideia surgiu daí, dessa memória de ir pela primeira vez no cinema, assistir essa história e tal. Né? O meu primeiro contato com o mundo do audiovisual, né? Vamos dizer assim, né? Além da televisão, claro, a gente tinha em casa, via, mas assim, e a paixão pelo cinema, né? Pelo cinema, especificamente. Sim. Porque você vê, né, que uma aprovação de sinopse é uma coisa, né, que às vezes não é exatamente no momento que a gente quer, né? Não, aí a gente vai criar uma história em cima daquele fio de história que é do Marcelino Pão e Vinho, que é uma trama novelesca. Sim. Esse é o desafio, é criar uma trama novelesca em torno daquela estrutura do Marcelino Pão e Vinho. E aí nasceu a sinopse. E é exatamente como você falou, as coisas demoram tempo que elas têm que acontecer. Né? Elas acontecem no tempo que elas têm que acontecer. No nosso caso, demorou 20 anos. E eu acho que tinha que ser agora. Tinha que ser com a presença do Elísio, que deu uma alta dimensão para esse projeto. Então, tudo foi perfeito. Ela aconteceu no tempo certo. Sim. A novela, quando foi estreia a novela, algumas pessoas me procuraram, né, que eu já estava com a minha coluna. O que você acha? Né, e na primeira matéria que eu fiz, né, depois dos 2 primeiros capítulos, tendo em vista que eu escrevo só às quartas-feiras, só quando tem algum momento especial, que eu fujo um pouquinho. Eu falei, gente, vai ser sucesso. Tá? Mas é clichê, é uma história de mãe que perde filho, isso todo mundo já está cansado de ver. Mas é a fórmula que dá certo. Eu falo, novela é arroz e feijão. Né? Em prato brasileiro, todo mundo gosta. Não adianta a gente querer ficar mudando muito, não. Tem que ter clichê, melodrama. Eu falei, vai dar certo. Né? Escrevi na minha primeira matéria sobre a novela que a Gilda tinha tudo para entrar no hall das grandes vilãs, e de fato aconteceu. E de fato a novela deu certo, né? E foi esse sucesso todo, né? Muitas pessoas que falam comigo, tinha gente que não assistia a novela das 6 há muito tempo.
tá? Às vezes porque a história não interessava, não que a história seja ruim, as pessoas têm que entender que não tem novela ruim. Né? Às vezes tem história que não agrada. Se agrada a outros, não tem. O produto sempre é bom, portanto que ele está aí há décadas, né? É um produto que sustenta, né, os sites, né, sustentou as revistas nos anos 80, as capas de revistas, as grandes revistas, eram sustentadas pela máquina que é a novela. Hoje os sites, né, os programas de TV que abordam televisão também são sustentados, né, pelas novelas. Então, uma fórmula que não vai acabar. A novela está com dias contados, isso e aquilo, mas isso é impossível. Né? Então, mas muita gente que não estava assistindo a novela das 6 voltaram a assistir. Muitas vezes, pessoas comentaram comigo, me mandando mensagem para o Instagram, pessoas que eu conheço, comentaram, nossa, a gente voltou a ver, estamos encantados, né, com a novela. Né? Então, foi aquilo que eu previ, né, e eu acho que isso deixa muito claro para o público e para os críticos, que eu sempre tenho embaixo com eles, gente, não critica, eu acho que você criticar, você tem que entender a fórmula. Aí muita gente fala assim, você puxa saco dos autores, você não fala mal. Eu não falo mal porque eu sei o que é escrever uma novela. Embora eu não tenha indo a novela sozinho no ar, mas eu sei o que é escrever uma novela, eu sei como que é essa tarefa. Né? E sei que não vai agradar a todos. Eu, como autor, desenvolveria de um jeito, né? E se você colocar essa história na mão de 200 autores diferentes, cada um vai desenvolver de um jeito. Então não tem história ruim. Tem história que às vezes uns não gostam, outros gostam mais. Né? E a parceria entre vocês, né, deu muito certo. Vocês conseguiram abordar esses temas tão sensíveis, né? Um texto de uma sensibilidade maravilhosa. Me fala como que veio toda essa sensibilidade, né, que vocês conseguiram colocar através de um diretor, que eu acho que, eu falo assim, que o diretor é uma peça muito importante, não sei se vocês concordam comigo, dentro do produto, porque ele vai pegar o texto do autor e vai fazer ele se transformar em imagem, né? É aquilo que o público vai ver. Né? Então, eu acho que o diretor tem que ser muito acertado. O diretor de arte, né, de fotografia, e o diretor geral da trama são peças fundamentais. Né? Todas são, mas eles vão pegar o que vocês escreveram e transformar em imagem. Então, eu acho que isso é muito importante. Mas me fala como que surgiu toda essa sensibilidade, como que vocês conseguiram abordar tudo com tanta sensibilidade. É que as histórias nos tocavam muito profundamente. E acho que a partir delas tocavam um núcleo assim, muito sensível na gente. Todas as histórias, os temas, mesmo essa questão que você levantou, por exemplo, do clichê, essa procura da mãe e do filho, é uma questão que ela tem uma carga emocional muito grande. E isso nos emocionava e nos motivava. Então, todas as histórias que nós fizemos na novela, não só a história do Marcelino com os pais, foram histórias que nos falavam muito de perto e que realmente a gente mergulhou de cabeça nelas. Acho que é por isso que dá essa impressão de que foi uma história escrita com muita alma, muita sensibilidade, e que é verdade, que a gente estava muito envolvido com elas. E tem uma coisa que é interessante em Amor Perfeito, que é todas as histórias importam. Não apenas a história da protagonista, que é a Maria em busca do filho, o Marcelino, mas todas as tramas dos que a gente chama de secundárias são histórias que nos interessam. Então, as famílias nos interessavam, trazer essas realidades das diversas temáticas, né? Os conflitos entre os casais, o Tobias, que era aquela outra história de um menino adotado, a história da família Madureira, que é a história da família interpretada pela Isabel Filardes e pelo Alan Rocha, enfim, todas essas histórias que a gente foi contando junto com a história da Maré e do Marcelino e do Orlando, elas nos tocavam e a gente queria que elas tivessem início, desenvolvimento e um desfecho, um fim. Então, o que a gente está vivendo aí, a gente está encerrando a novela faz mais de um mês. Faz mais de um mês que as histórias estão se fechando e que as coisas... Para que todo mundo tenha um tempo de contar a sua história dentro da novela, não só a trama principal. Sim. E isso foi... Peraí que falhou o áudio. Eu parei de ouvir você não estou conseguindo ouvir. Não, a gente está... Agora voltou. Voltou, eu estava ouvindo o Elisa, a última fala dele. Isso foi um fator muito importante dentro dessa novela, as tramas paralelas, com histórias interessantes, né, que também prendiam o público, e com começo, meio e fim. Né? Todas as tramas estão se fechando, a maioria já se fechou, né? Eu falo, não sei também se vocês compartilham dessa minha opinião, eu acho que tem dois capítulos que são essenciais da novela. O primeiro
né, onde se apresenta toda a trama, né, boa parte dela, e o penúltimo. O último é só para dar um acabamento ali, né, mas eu acho que o primeiro e o penúltimo capítulo são essenciais. Né, e até ontem, né, o que a gente viu já deixou né, a história bem amarradinha, bem fechada, né, todas as tramas, né, desde da principal como as tramas paralelas, com começo, meio e fim. Né, e a novela teve tudo. Né, teve bordão, né, do marido lá da... Ai, gente, não vai me dar agora... lá do armazém, porque me deu branco aqui do nome dos personagens, do armazém, né, com aquele, ai, mulher, né, isso aí eu já estou vendo gente falar aqui em BH. Né, e uma coisa que eu achei muito interessante, que eu falei, não, mas o sotaque tá ruim e tudo. Eu falei, gente, eu sou mineiro, né, dá para vocês perceberem pelo sotaque, né, embora não seja mineiro original, mas moro em Belo Horizonte desde bebê, né, o sotaque na capital, não, é um sotaque mais igual ao meu, menos carregado. Mas no interior, o sotaque está perfeito. Os personagens, os atores deram um show no sotaque, foi perfeito, entendeu? Não tem, eu falei, não tem crítica. Vai para o interior de Minas, né, se tem até alguma cidade, vocês vão ver que é até mais carregado do que isso. Ainda faltou, poderiam ter carregado mais, ter usado mais gírias regionais e tudo. Mas foi tudo muito perfeito. Que bom saber disso, Silvio. Sim. Né? Agora, me conta aqui, essa questão também que está sendo uma inovação, né, uma vitrine muito importante, sabe? Eu acho que está na hora, né, do ser humano se tornar melhor e vermos que somos todos iguais, independente de sexo, raça e religião, né? Acho que todos nós somos iguais. Né? Eu tenho alguns produtos que estão em submissão, que sempre que eu crio um personagem, eu não ponho ali, tem que ser branco, preto, gordo ou magro, não. Eu deixo para na hora ali da escolha, né, através de teste, né, quando o produto acontecer, aquilo vir. Eu acho que essa questão de ter mais artistas negros, né, com papéis expressivos, né, porque antes a gente só via como empregados, motoristas, né, principalmente na década de 80 e 90. Isso é muito importante. E Amor Perfeito, né, trouxe isso e mostrou que isso é possível. Né? E tudo com muita coerência, né? Quando tem ali, né, igual, mas naquela época não tinha advogado negro, não tinha promotor negro. Lógico que tinha, se for pesquisar, o mundo tinha. Né? E eu acho que vocês trouxeram de maneira muito natural, né, essas diferenças que as pessoas acham como diferentes, mas trouxe para a vida das pessoas, né, para a gente entender, né, para as pessoas que ainda não entendem, entender que isso é possível. E, na verdade, sempre existiu no Brasil uma elite negra né, que foi apagada pela a história. A nossa história é contada por brancos, né, por brancos do Sul, basicamente. Né? Então, assim, a gente foi pesquisar, foi embasar essa escolha nossa e descobrimos que sempre existiu essa elite negra, assim como sempre existiu um pioneirismo feminino também em algumas áreas, né, inclusive na política, tal. A gente tem o exemplo aí da Alzira Soriano. Né? Então, eu acho que o que a gente fez foi trazer à luz essa questão, né? E colocar os personagens negros que estão ali não só não para sofrer o racismo, não só para se falar sobre o racismo, mas para viver as histórias deles mesmo, né? Sem ignorar o racismo. Mas não são vidas que vivem em torno do racismo. Eles não estão lá para viver, para evidenciar o racismo. Sim, sim. Tem hora que o áudio de você está falhando. Eu não estou conseguindo escutar vocês. Agora voltou. Agora voltou. Mas eu acho que é da internet, porque a internet no Rio é um pouquinho lenta e tem hora que dá esse delay. É isso. Mas, você está me ouvindo? Estamos te ouvindo. Tá. Te ouvindo, sim. Tá. E agora, vamos... então, assim, eu acho que foi tudo muito acertado, né? Toda essa equipe, né, que envolve centenas de pessoas que, né, trabalharam, né, fazendo essa novela, né? Acho que foi tudo muito acertado. O elenco também deu sangue, né? Muita gente fala assim, nossa, mas elenco novo, será que vai dar conta? Protagonista novo, será que vai dar conta? Né? Eu sempre gosto do novo, porque eu acho que o novo ele quer mostrar ainda mais do que... Porque ele precisa de mostrar, né, para ele continuar ali,
né, em evidência, sempre mostrar mais ainda, né, do que o que já é veterano, né? Embora nossos veteranos sejam de grande sucesso. Né? Então, acho que foi tudo muito acertado. Mas conta pra gente um pouquinho, o que, é que podemos esperar desse último capítulo? Ainda tem história para fechar. É. A gente está ali acompanhando o Érico e a Verônica. Eles estão ali vivendo o desfecho dessa trama deles. A gente ainda tem ali uma quantidade de... Eu acho que o capítulo de hoje vale muito a pena ser assistido. Ele é um capítulo que eu traduziria como um capítulo de muita fé. Assim, eu acho que é grande resultado final da nossa trama é reforçar a fé, que o brasileiro é um povo de muita fé, né? É um dos países que mais acredita, que mais tem fé em Deus. E eu acho que é sobre isso o capítulo final. Vamos ter o texto da trama da Lívia, que vai ser bem interessante. Né? A Ione também vai ter um fecho nesse último capítulo. Tá. O próprio Marcelino ainda tem um fecho nesse capítulo. Será que o Tobias vai aparecer? Tô com saudade do Tobias, hein? Será que ele volta? Conta não, vamos deixar o povo ver. Aí sim, ele vai aparecer. Sim. Vai aparecer. Vai aparecer Lívia. Aliás, é uma cena bem emocionante. Podemos dizer que é um fechamento bem bonito da história do delegado, da Lívia e do Tobias. Olha aí, ó, gente, tá vendo? Tem spoiler aí, então, todo mundo ligado no capítulo final hoje de Amor Perfeito. E quem não viu a novela ainda vai estar disponível no Globoplay, vai poder continuar, né? Quem perdeu alguns capítulos, aí quiser ver do começo de novo, é uma novela que vale a pena ver várias vezes, né? Tem novelas... Eu sempre gostei de novela, eu fiz novela desde os 5 anos, né? E com 6 anos eu aprendi a escrever, né? Já estava alfabetizado, então eu assistia novela e escrevia as novelas. Né? E aí, então assim, são muitos anos assistindo novela, então a gente, mas tem umas que ganham, gente, que a gente vê 2, 3, 4, 5 vezes e não cansa. Né? Então eu acho que Amor Perfeito entra nessa lista daquelas novelas que a gente vai conseguir ver várias vezes sem cansar. Tem uma pergunta aqui, interessante, do Eu Sou Valderlan. Como funciona a escolha do desfecho dos personagens quando se tem 3 autores titulares? Olha, assim, novela não é uma coisa que você faça sozinha, né? Não dá para fazer novela sozinho, né? É um trabalho que é maternado por muitas pessoas, né? Que é cuidado por muitas pessoas. Entre nós, a gente sempre discute e chega num acordo de como seria interessante fechar as histórias. As decisões são tomadas em conjunto, né? no que se refere a texto. E muitas vezes também são divididas com a direção. No nosso caso, a gente teve uma parceria muito boa com o André Câmara, que foi um grande diretor, assim, fizemos tudo sempre junto, as decisões foram tomadas em conjunto, então é uma decisão conjunta. Né? A gente teve acho que a gente teve poucos momentos que a gente discordou de alguma coisa. E mesmo quando houve a discordância foi muito fértil, porque elas jogavam um ponto de vista diferente, iluminava a ideia um do outro. Então a discordância sempre também foi muito produtiva. A gente soube conviver eventualmente com a discordância para chegar num resultado melhor. A gente acolheu a discordância. Isso é muito bom. Quando você tem um trio de autores, quando os 3 sabem ouvir. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Tem isso entre nós. Acho que esse foi o segredo para a gente conseguir tomar decisões. Acredito que as melhores decisões, se não em 100% da obra, na maior parte da obra. Esse saber ouvir, que é o caminho para a gente chegar num consenso do melhor. Sabe uma das coisas que eu acho mais legal assim, da nossa rotina de trabalho? Primeiro é que as nossas ideias se agregam. Então, assim, são diferentes, mas sempre pensando a partir do que Educa sugeriu,
pode ter mais isso, pode ter mais aquilo, a gente pode acrescentar. Então, esse pensamento que agrega os olhares sempre foi a nossa preocupação. Não está só na diversidade do elenco ou estética, estava na diversidade também de pensar pontos de vista diferentes dentro da própria história. Isso fez nossa rotina uma rotina muito instigante. Né? Enriqueceu a história. Né? Nos enriqueceu pessoalmente, como pessoas, enriqueceu a história. E a gente tem uma equipe que são 7 pessoas trabalhando. Né? A gente tem ainda a Duda Elia, a gente tem a Dora Castelar e a Mariane Ferreira e o pesquisador Leandro Esteves. Então, é uma equipe que todo mundo lê todos os capítulos, todo mundo opina, todo mundo participa, e a gente o primeiro público do capítulo é quem lê a escaleta, que é a própria equipe que está escrevendo. Então a gente ficava na expectativa do retorno da equipe que estava escrevendo a novela junto, de se eles tinham curtido, como é que eles estavam sentindo. E isso tudo foi agregando muita força para a gente. Eu acho importante. Sim. Isso eu acho que com essa convicção, né, de que, né, quando tem mais de um autor, né, quando tem mais de um autor, né, e quando tem os colaboradores também, é a questão de agregar. Ali nós estamos, né, a equipe tem que agregar, né, não tem ali uma disputa, né, de poder, essas coisas não. Mas eu acho que o agregar, né, discutido, né, faz com que tenha um bom resultado. Porque a novela, né, que a novela é uma obra coletiva, de certa forma, e uma obra aberta, né, sendo que, né, tem que ser aberta, porque se acontece alguma fatalidade, Deus livre, o ator que está fazendo o protagonista morre, né? Tem que mudar tudo, não tem como acabar com a novela ali, né? Vai ter que mudar. Então, eu acho que, né, agregar é o grande segredo, né, para que uma equipe consiga desenvolver um bom trabalho dentro da dramaturgia, né, que, como bem a Duca disse, não se faz sozinho. Hoje nós temos, por exemplo, uma autora, né, que eu acho que ela é louca no bom sentido, tá, gente? De escrever uma novela sozinha, que é a Glória, né? Ela escreve sozinha, que eu falo assim, né, não tem colaborador nem nada, não tem os pesquisadores, etc, que não tem o mesmo trabalho de um colaborador ou de um coautor, né? Então eu acho assim, novela, eu falo dela louca no bom sentido, mas gente, essa mulher ficar ali, né, durante meses sozinha, escrevendo tudo, guardando tudo, né, e as novelas dela tem muito personagem, eu acho que é uma loucura, eu não teria coragem, eu não me arriscaria, né. Agora, a coautoria é muito importante, ela traz essas ideias, né, ela traz esse momento de discutir ideias ali, ver o que vai ser melhor para o produto, né, isso é muito importante. Como vocês falaram, como vocês fizeram, tomaram certas decisões ali que foram cruciais, principalmente porque novela, eu falo que a novela ela é vítima, né, do tempo, porque se as novelas fossem mais curtas, né, talvez a gente poderia contar a história mais redondinha, mais compacta, igual aconteceu em Todas as Flores. Né, mas tem hora que a gente tem que dar um empurrãozinho ali, mas sem perder a mão, sem fazer com que o público perca o interesse. Né? Como que vocês criaram essa estratégia de dar esse empurrãozinho, de fazer com que a novela rendesse esses 161 capítulos que estava, né, previsto, sem fazer o público perder? Qual a estratégia que vocês usaram? Olha, eu acho que assim, eu sempre falo que a novela é a arte do ilusionismo, né? Às vezes você tem que dar a impressão de que tem muita coisa acontecendo na trama central, principalmente, né? Mas que na verdade a história não está andando muito devagar e tal, mas dá a impressão de que você está indo. Tem que criar situações dramáticas, né? Que levem que vão pouco a pouco empurrando a novela para frente, né? Empurrando essa trama para frente. Isso é um desafio, acho que é o maior desafio que a gente tem, né? E eu acho que assim, o fato de sermos 3 autores ajuda muito nisso. Né, a você, claro que são processos diferentes, assim, por exemplo, a Glória, ela trabalha sozinha, ela tem o processo dela, mas eu acho que enriquece bastante quando você tem outras contribuições, quando você permite, né, realmente, assim, quando você tem uma escuta ativa,
das pessoas que estão trabalhando com você, né? Então, acho que isso ajudou muito a gente a criar, aí criando situações dramáticas que mantinham a novela sempre aquecida, né? Vocês querem falar? Mas é isso mesmo. Cada um trazia contribuições, coisas que mobilizavam um ou outro. Isso ia alimentando a novela de histórias, né? Cada um é um manancial de história que a gente ia jogando no nosso amor perfeito. Então, a gente não teve dificuldade, por exemplo, daquele branco de história que às vezes dá em novela. Para onde, o que eu vou fazer agora? Não sei que rumo dar. A gente não teve isso. A gente não teve isso. Cada um trazia, por ser três, acho que cada um trazia assim, uma grande contribuição assim, de história, assim, de vivências que a gente soube aproveitar muito bem. É importante, né? Se nota, né, principalmente para quem entende, né, da arte de escrever novela. Tá falhando de novo. Estou com delay aqui. Peraí, deixa eu só. Vocês estão me ouvindo? Tá. Quem entende da arte de escrever novela, né, é que o arco dramático dos personagens de Amor Perfeito eles foram bem construídos, né? É um fator, né, um importante dentro da dramaturgia, né, dentro da criação, né, de uma novela, é ter um arco dramático bem definido, né, tanto de cada personagem como da obra como um todo, né? E vocês conseguiram isso, né, criar esse arco dramático, né, é interessante, fazendo prender o público do começo ao fim. Eu assisti todos os capítulos da novela. Na verdade, eu ia assistir só o primeiro e o segundo, para assistir só os dois, porque eu vou escrever sobre, depois eu vou vendo aos poucos. Mas aí não deu, né? Chegou o segundo, eu quis ver o terceiro, quis ver o quarto, e por aí e acabou que eu vi tudo, né? Sem faltar nenhum. Essa mesma atitude mesmo as pessoas tiveram. Então, isso significa, né, que o arco dramático dos personagens estava bem construído, né, para que prendesse o interesse do público. Né? É isso. Com o arco dramático, a gente trabalhou muito a sinopse, sabe, Silva? A gente trabalhou muito a sinopse, a trama central e todas as paralelas. A gente teve uma preocupação de já entregar na sinopse uma visão do arco dramático das tramas. Então, isso já nos deu... Assim, a gente dedicou um tempo muito grande para a sinopse. E isso nos calçou de uma maneira assim, muito forte para a etapa de botar o bloco na avenida, sabe? Muito importante isso. Eu tenho hora que ficar calado aqui, porque eu continuo com delay, eu não te escuto, eu não sei se você calou, se você terminou de falar ou não. Aí eu fico meio perdido aqui. Então, me conta aqui, será que... Tem uma pessoa aqui que me perguntou, que essa parceria de sucesso, né, tá perguntando, é o Duque Oliver, inclusive ele é roteirista também. Ele pergunta, né, diante dessa parceria de sucesso, será que vamos ter mais trabalho dos três? Tomara. A gente quer. A gente está torcendo. A gente quer muito, se deu muito bem, a gente quer preservar essa parceria e já estamos assim pensando coisas, juntando ideias, a gente quer, a gente gosta de estar junto. Primeira coisa, além do produto ter sido bem recebido, a gente gosta de estar junto, trabalhar junto. A gente se estimula muito um ao outro, então a gente quer sim. Não sei se o Elísio quer. Quero muito. Claro que ele vai querer. Ele é o mais calatinho, né? Tá mais tímido. Agora ele vai falar que ele quer para não ficar mal. Né? Mas ele conta, Júlio e Elísio vai contar para mim, porque Duca já tá na estrada aí, né? Qual a sensação, né, de estrear uma novela, né, como assinando uma novela no horário das 6, né? E se é uma novela de sucesso, qual é essa sensação? Quero ouvir de vocês dois. Eu vou falar isso porque o Júlio já estreou, já tem o Sol Nascente, já tem uma série de novelas que o Júlio está ali bem próximo. Para mim foi um voo muito seguro. Assim, eu tenho a plena consciência de estar com pessoas que têm um domínio do ofício e têm a generosidade de compartilhar esse domínio e de construir junto, o que não é uma coisa tão simples. Não é muito fácil você juntar o conhecimento com o desejo de fazer diferente,
sabe? E nesse caso, eu acho que a gente tem uma sinergia muito grande de querer sim. Quando eu cheguei no projeto, a novela já existia, a sinopse já existia, mas isso não impediu que a gente revisse a sinopse, que a gente repensasse a história, que a gente repensasse os desfechos, e o que poderia parecer, não quero mexer no que eu já fiz, não. Na verdade, vira uma grande oportunidade de pensar e fazer o melhor possível. Então, nessa novela tem muito amor, eu acho, colocado em cada capítulo. A gente não se conformava com o médio, e aí no dia seguinte, aquela ideia que estava médio, o outro chegava com plus e aquilo ali avançava. É isso que eu acho que faz a característica do nosso trabalho coletivo. Assim. Gente, tem uma outra pergunta. Tem uma outra pergunta aqui. Não sei se você está falando ainda, já terminou de falar? Porque tem hora que dá um delay, eu não consigo ouvir. Vamos lá. Uma outra pergunta aqui, ó. Um comentário, né, para vocês comentarem assim. Escrever uma novela é bom, mas cansa. Qual a sensação ao escrever a palavra fim? Ah, meu Deus. É um vazio muito grande. É uma dor muito grande. Você pode pensar que isso dá um alívio, porque você cumpriu uma tarefa de Hércules. Você chegou ao fim, mas não. Assim, claro que a gente está cansado, é muito exaustivo, mas dá uma tristeza muito grande, porque aqueles personagens habitam a gente assim, durante 2 anos. Então dá uma sensação de perda muito grande. Estou falando por mim. Não, eu também sinto. É um luto, né? Você passa 2 anos trabalhando, né, convivendo diariamente com aqueles personagens. Em média, são 2 anos de trabalho, né, para até uma novela chegar ao final e tal. E no dia seguinte você levanta e fala, ué, cadê todo mundo? O que eu vou fazer agora, né? O que eu vou fazer nesse horário que eu levantava e ia para o computador para trabalhar e tal? E muita saudade também de encontrar os parceiros, de trocar ideia, né? Eu acho que é um luto, é um luto. E tem outra coisa também que eu experimentei agora, e para mim também é absolutamente viciante, que é estar em diálogo com o país todos os dias. Isso é uma coisa, onde quer que a gente chega, se a gente falar que trabalha com a novela, que a gente escreve a novela, da recepcionista do hotel, a pessoa que está ali no ponto de ônibus, ela tem alguma coisa a te dizer. Ela tem uma opinião sobre aquele personagem. É absolutamente enriquecedor e é um luxo para um roteirista. Você conseguir contar uma história para o país inteiro. Eu acho que isso é uma coisa que é muito um sabor que só a novela lhe oferece. Sim, e o interessante disso tudo, né, é que, igual você falou, entra na casa de muitas pessoas, né? Hoje existe um grande debate referente à audiência. Né, novela das 6 antigamente dava 40 pontos, novela das 9 dava 70, né? Só que mudou, né? Só que se for fazer uma média, eu estava até conversando com um jornalista outro dia, se for fazer uma média, nos anos 80, cada ponto, mostrou, cada ponto igual se valia, né, se equivalia a 1.000 pessoas, né? Hoje são quase 100 mil. Então, se for fazer uma média, o público de novela continua o mesmo. Essa audiência hoje, né, e se não tivéssemos a tecnologia que temos hoje, né, que hoje as pessoas ficam muito na internet, né, muito no TikTok, no YouTube, que tem um vasto conteúdo lá gratuito, entendeu? Se não tivesse a tecnologia, as novelas estariam dando todos mais de 70 pontos, mas hoje nós temos outras opções. Nos anos 80 e 90, era rádio e televisão só, e brincar na rua, né? Era isso que as pessoas faziam. Hoje não, hoje né, com a evolução da humanidade, com, né, essa tecnologia toda avançada aí, né, eu acho que uma novela, mesmo, né, com 20 e poucos pontos, né, contando só em São Paulo, olha quantas pessoas que não dão, porque cada ponto equivale a mais de 100 mil pessoas hoje, cada ponto do Ibope. Então, só em São Paulo. E no Brasil todo, né, com quantas casas, né, esses personagens entraram, né? Em quantas casas esses personagens conquistaram, conviveram, igual vocês falaram aí, né? Nós estávamos falando do fim, agora de escrever a palavra do fim, né? A gente também que acostuma com aquelas pessoas na vida da gente todos os dias, né? Com a Marê, com o Orlando, com o Marcelino. Então, quando a gente, né, a partir de segunda-feira que não vai vê-los mais,
né? Todo mundo vai sentir aquele vazio. Tudo bem, com o tempo vão se acostumar com a nova história que vai estar sendo contada, mas fica esse luto também. Mas o Elísio disse bem, a gente, vocês, né, entram todos os dias na casa de milhares e milhares e milhares de pessoas, e não é pouco. Né? Por isso que eu sempre debato, desde que eu comecei a escrever no meu coluna, gente, número de Ibope nada tem a ver com audiência, com sucesso, entendeu? Porque muitas coisas ali nem é medida. Né? Então, se está falando que ela está sendo vista por 1 milhão de pessoas, pode saber que ela está sendo vista por muito, é lógico que não é só isso, mas muito mais, porque eles não conseguem medir, né, ter uma medida exata, não. Sabe? Por mais que eles falam que você não conseguem. Né? Então, é um grande sucesso. Nunca mais uma novela vai ter, né, seja em qualquer horário, 40, 50 pontos, por causa dessa nova realidade. Mas isso não tira o mérito, né, de sucesso da história, de sucesso do autor. Você se preocupa muito com essa questão de audiência? Você é aquele autor que está ali com a TV ligada e com o aparelhinho do lado ligado também para medir? Como que foi? Como que vocês lidaram com isso? Eu me preocupo bastante, eu acompanho bastante os resultados de audiência, sim, vejo sempre, mas assim, tendo em conta que também você, hoje tem essa grande oferta, né, de outros produtos e tal, mas tem também outras plataformas, maneiras de ver a novela, né? Então, você tem que considerar isso também, né? A pessoa que vê no carro, no celular, no tablet, no computador, que vai ver depois, não chegou no horário, que vai rever. Então, acho que você tem que considerar. Eu acho que a novela é um produto ainda de uma enorme audiência, né? De uma enorme demanda ainda, principalmente num país como o nosso, no Brasil, né? Que nem todo mundo tem uma internet de qualidade para receber um streaming, né? Ou tem dinheiro, né? Para ter acesso ao streaming, né? A TV paga. Né? Então, acho que ainda é o nosso... acho que a novela ainda terá uma sobrevida enorme e é um produto importante ainda, né? Que faz parte da nossa cultura, né? Sim. A novela é um produto imortal. Né? A novela, eu acho que ela não vai morrer nunca, porque mesmo com essa mudança de novo, mudança de comportamento, foi o que você bem disse aí. As pessoas hoje veem de outra forma. Minha tia mesmo, né? Minha tia tem 70 anos. Né? A maioria das novelas, ela vê na plataforma, ela não vê na TV, no horário que está passando. Porque às vezes é tarde, às vezes quando é mais cedo ela está fazendo alguma coisa. Né? E assim como ela, eu conheço outras pessoas, né, de várias faixas etárias, né, que muita gente fala, né, plataforma, streaming é coisa para jovem. Não. Né? Engana-se quem fala isso. Tem muito usuário aí, 40 mais, 50 mais, 60 mais, 70 mais, que dominam a mídia e estão assistindo, vendo tudo tranquilamente. Né? Agora, Júlio e Elis, como vocês lidam com essa questão da audiência? Se preocupou? Como que foi? Super legais. Nós três ficamos super ligados na questão da audiência, acompanhando minuto a minuto. É muito importante, porque é a medida do sucesso do que nós estamos fazendo. Né? Então, a gente fica muito ligado e é muito importante para todos nós, para os três. Evidentemente. Novela é um produto que é feito para ser visto, né? Então, é importante esse feedback do público, né? Essa aceitação do público, né? Sim. Agora me conta aqui, de onde veio essa vontade, de onde surgiu esse dom de escrever novela? Que cada um descobre o seu dom no momento. Uns descobrem mais cedo, outros mais tarde, né? E outros passam por aqui até sem descobrir. Mas como vocês descobriram? Eu acho que o gosto de escrever novela vem do gosto de assistir novelas, pelo menos para mim, na infância. Eu acho que é por aí que vem aquela coisa de você ficar na frente de uma televisão, se encantar com aquilo e pensar assim, eu quero ser daquilo. Um dia eu quero fazer aquilo. Eu acho que tem isso, porque para mim, pelo menos, foi isso. É uma coisa assim, de criança, você vê, é uma coisa mágica, né? Você está vendo uma novela de televisão, criança que tem
um aspecto mágico, você querer ser daquilo. Eu acho que nasce a ser um sonho de infância. E a gente, quando escreve novela, essa em particular, a gente é um pouco criança também. A gente mergulha nesse oceano da criatividade e a gente procura sempre resgatar, né, a nossa criança interior para criar. Né? Eu acho que eu, particularmente no meu caso, acho que vem da infância. Eu acho que no meu caso também, porque assim, eu morava numa periferia de São Paulo, tinha pouquíssimo acesso a cinema e a teatro, né? Então, eu lia tudo que me caía na mão e a TV, para mim, foi uma janela para o mundo também, inclusive para o mundo da ficção. Eu me lembro de ver, inclusive escondida da minha mãe, de ter lido, né, antes Gabriela, né? Porque eu lia tudo. O que aparecesse na minha mão eu lia, né? Não tinha muito o que fazer naquele lugar. E quando eu vi Gabriela na TV, eu falei, nossa, eu lembro de ter dito, nossa, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer isso, né? E sempre com um sonho de... antes era um sonho de... Eu queria ser jornalista, por exemplo, para viajar recolhendo histórias e contando histórias, né? E agora, sim, eu viajo sentada na frente do computador, mas, assim, eu continuo viajando para contar essas histórias. Eu acho que quem escreve novela gosta de assistir. Assim, é um noveleiro. Assim, porque é um tempo de dedicação da sua vida. E tem uma coisa que é interessante no Brasil, que novela é relógio. Né? Vou jantar depois da novela. Vai dormir depois da novela, sabe? Então, a novela regula a casa do brasileiro. Então, assim, óbvio que tem muitas pessoas que hoje avançaram para outros costumes, e tal, mas a grande maioria do nosso país tem a novela como sua maior fonte de entretenimento. Isso é muito honroso e é muito responsável para quem está fazendo e contando essas histórias. E na minha casa não era diferente. Eu tomava banho depois das 6, eu jantava depois das 7 e dormia depois das 9. E aí é isso aí. Algo em comum aí. Né? Eu falo assim que parece que a gente que escreve, a gente vive num mundo diferente, né? Eu, quando estou escrevendo, tem hora que parece que eu desapareço daqui da Terra. Aí, quando eu fecho o computador, parece que eu voltei, entendeu? E depois eu vou ler alguma coisa que eu escrevi. Eu falo, gente, foi eu que escrevi isso? Vocês também têm isso, senhora? Foi eu que fiz isso, né? Porque, assim, né, parece que, sei lá, é muito mágico, né? Esse dom de escrever é muito mágico, né? É uma coisa muito, muito bonita, muito mágica. Acho que é dom mesmo. Né? Não adianta que a pessoa falar assim, eu quero escrever para ganhar dinheiro, para ser famoso. Não, é dom, entendeu? Às vezes você pode não ganhar nada, mas te dá uma satisfação, né? Te realiza ali, isso que é muito importante. Não podemos deixar de falar da trilha sonora, né? É uma pena hoje não ter mais, não está lançando nem álbum, nem CD, né? Nem os álbuns digitais mais das novelas, né? Mas a trilha sonora da novela foi muito interessante, principalmente a instrumental, né? A instrumental lá do Marcelino, do Prefeito, aquela trilha lá do Prefeito, né? Que tem um pouquinho de humor, né? Não, aquilo ali é muito interessante, né? Traz-se memórias interessantes e marcam a vida de muita gente. Então, assim, trilha sonora perfeita também, igual eu falei, vocês, né, foram abençoados com a equipe nota 1000. Além de vocês, que é nota 1 milhão, né? Que são, né, os responsáveis por tudo isso, né? Mas tiveram a equipe nota 1000, né? Direção, né, trilha sonora, o elenco, e todas as centenas de profissionais, os colaboradores, né, que escreveram com vocês também, né, e todas as centenas de pessoas que, né, compõem, né, uma novela, desde a pessoa ali que arruma a câmera, da pessoa que, né, limpa o estúdio ali, etc., né, todo mundo. Eu acho que vocês tiveram uma equipe muito fantástica. É importante dizer a direção musical da novela do Sacha Ambach, que é um mestre aí da trilha e fez tudo muito cuidado. Fez composições, né? Ele compôs músicas belíssimas que deram assim muita inspiração para a gente, inclusive. Eu tô aqui, ó, homenagem à novela, eu tô pegando uma pessoinha aqui que tá fazendo uma bagunça aqui enquanto eu tô fazendo a live, é a Mari, que chegou aqui em casa. Meu Deus! Aí eu tava vendo a novela na hora que ela chegou, acabou que ficou com o nome em homenagem. E ela tá aqui derrubando meu escritório todinho, ô menina. Mas é isso, gente, né? Que maravilha, né?
saber que foi um sucesso, né? Nós vamos caminhando aqui para o fim, já temos poucos minutos, e tomara que a gente, né, tenha a oportunidade de ver mais trabalho, né, desse trio maravilhoso, né? Que vocês contem mais trabalho que, de fato ganhe um público e emocione o Brasil, igual Amor Perfeito, né, emocionou e está emocionando ainda. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem final aí para o pessoal, e é isso. A gente só pode agradecer a receptividade do público, né, para a nossa história, que isso, a gente não existe, né, sem o público. Então, sentir essa receptividade que a nossa história teve foi o maior prêmio. Realmente, esse é o maior prêmio que a gente poderia receber. Então, agradecer muito. É o que a gente tem o que eu tenho para dizer é isso. Obrigado, agradeço muito ao público que nos acompanhou tão fielmente. E que não perca hoje o último capítulo de Amor Perfeito. Deve começar um pouquinho mais cedo hoje, né? Deve começar às 6h10, 6h05, né? Por aí, né? O último capítulo é sempre um pouquinho maior, né? E obrigado a você pelo carinho também com o trabalho, e para todo mundo que a gente esteja sempre priorizando histórias brasileiras, porque eu acho que é do olhar do público que a gente vive, né? Sim, eu agradeço vocês por ter falado comigo durante esse período, né? Tempo que eu consegui cobrir algumas coisas da novela, né? Agradeço muito a Duca, a você, Júlia, a você, Elis. Deixar à disposição, estou sempre aqui, sempre precisar do espaço, eu estou aqui, né? E eu tenho certeza, ó, eu previ isso no segundo capítulo da novela, eu vou prever isso, que ela vai concorrer ao Emmy, isso com certeza. Agora vamos torcer para ganhar, porque eu acho que lá vem mais uma estatueta, hein, Duca? Eu precisava outro armário agora, um outro estante para botar tanto Isso, ele. que seja a primeira de muito. Então, todo mundo que assistiu a live aqui agora, né, daqui a pouquinho, já deixa lá a TV ligada, tem o último capítulo de Amor Perfeito, e segunda-feira vamos navegar na nossa história, né? Vamos curtir a história do nosso amigo, do nosso colega, do nosso queridíssimo Alessandro Bafani e da Tereza Falcão, Elas por Elas, né? Esse remake do grande Cassiano Gabos Mendes, né? E eu tenho certeza que vai ser um sucesso também. Então, hoje, o último capítulo de Amor Perfeito, né? Quem não viu a novela toda, está lá no Globoplay, vale a pena ver, sabe? Dá para maratonar final de semana aí, são capítulos curtos, que eu acho que é bem legal, capítulo de 30 minutos, 32 no máximo, então dá para todo mundo ver lá no Globoplay e continuar vendo. E segunda-feira todo mundo assistindo Ela por Elas. Até eles vão assistir, não vão? Vamos, claro. Então, é isso, gente. Duca, um beijo no coração, boa sorte, muito sucesso para você. Elis, foi um prazer estar te conhecendo, tá? Espero que dê muitos outros trabalhos seus, e Júlio também, um querido, um forte abraço, muito obrigado a todos, tá? E a todos que curtiram aqui a live também, eu deixo aqui meu muito obrigado, e nos vemos em breve. Continua acompanhando lá, ó, semana que vem tem mais matéria quarta-feira, vamos falar sobre a estreia de Elas por Elas, e daqui a pouco tem entrevista exclusiva com outros autores, tá bom? Eu espero vocês quarta-feira lá na coluna, na telinha.com.br, minha rede social, @silvio. Segue os autores também, para vocês estarem acompanhando o trabalho dele, que certamente daqui um ano, 2 anos, tem mais história aí para contar. Beijo a todos, boa tarde. Obrigado a todos. Foi, né?